Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos nesse vídeo aqui fechar a Terceira Guerra Mundial. Não deixe, você está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, não deixe de assistir o imediatamente anterior, que eu fiz, que eu dou muitas pinceladas sobre essa guerra aí fabricada do sistema. É uma guerra profética, tá? Ela é um teatro, mas é um teatro, irmãos, que causa consequências sérias, como eu falei. Meus amados irmãos, eu tinha prometido que ia dar uma pincelada sobre Gog, rei de Magog, que está nos capítulos do livro de Ezequiel 38 e 39, mas eu vou ler apenas um trecho daquela profecia ali, porque aquilo ali, aquela profecia de Gog e Magog, ela fala de um dos eventos finais, mas são dois eventos finais, tá, irmão? É o evento antes da volta de Cristo e também, tá? Porque quando Cristo volta, né? O diabo ele fica preso, selado por 1000 anos enquanto Cristo governa. Aí depois ele será solto por pouco de tempo. Então é uma profecia dupla e cíclica. Tá me entendendo, irmão? Então, praticamente o capítulo 38, ele fala das nuances da grande tribulação, e o 39 dá fortes nuances da guerra do Armagedon, que é a final. Entendeu, irmão? Então eu só vou pontuar ali, porque aqui tem que ser prático, irmão. Muitas pessoas, muitos irmãos de Deus, tá? Dão nuances completos e técnicos sobre isso. São estudos grandes, vários vídeos, horas, né? Então, os irmãos que se interessar, eu procuro na internet, Pastor Elvis Guimarães, Luiz Timoyama, entendeu? Eles estudaram sobre isso. Aqui é de uma linguagem mais simples e direta, irmão. Aqui esses vídeos são meus com combinações de profecias com o que está acontecendo, momentos geopolíticos, tá? Por isso ele tem muito mais dicas assim. Tem alguns comentários políticos. Os irmãos sabem qual é a minha posição política nessa terra. Apesar de eu não apostar em político nenhum nessa terra. Eu não aposto no sistema. Entendeu, irmão? Mas também você não pode dar uma de bitolado, né? Se trancar para o mundo e falar assim, eu não quero mais saber de nada. Porque como eu te falei, isso eu aprendi desde quando eu era criança. Quando você vai no supermercado comprar qualquer coisa, um sabonete, uma verdura, uma fruta, uma manteiga, você está cometendo um ato político, porque nós vivemos em sociedade, nós temos interação com a sociedade, então não adianta você se querer se desfazer dessas coisas e se isolar. Tipo assim, a palavra de Deus, irmãos, ela é para ser compartilhada, ela é para trazer paz nos corações e esperança para as pessoas, entendeu? O Espírito Santo, ele está dizendo que é o seguinte, que vai ter muita destruição, vai, mas ele garante uma proteção para lá de especial para aqueles que confiam nele, porque senão não faria sentido, irmão. Eu sempre uso a lógica nos meus vídeos, não faria sentido. Se Deus vai dar destruição para todos, então qual é o sentido da gente se separar do mundo? Qual é o sentido da gente abandonar a mentira, a prostituição, a bebida, os vícios, né? Se vai ser para todo mundo, então não faz sentido. Mas a Bíblia me mostra justamente o contrário. Eu expliquei porque tem muita gente que não prega isso ou esquece de pregar isso, porque ele está refletindo o desespero da sua carne na pregação dele. Ele já está vendo, quando ele está pregando sobre isso, pastor que prega sobre isso e tem um umbigo preso nessa terra, ele já está pensando no que vai acontecer com os bens dele. Tu tá me entendendo, irmão? Porque ele tem amor ao dinheiro, amor ao material. E o período de grande tribulação, e essas guerras vêm mostrar isso, ele mostra o que. A primeira coisa que ele me mostra é o seguinte: é um desapego material forçado. Então qual é o objetivo dos meus vídeos? Aqui, se essa experiência de você passar por essa grande dificuldade, mas com a ajuda do Espírito Santo, seja menos traumático. Não estou falando para você sair vendendo bens, casa, se desfazer de tudo, não. Eu sempre peço para vocês orar e ficar na posição. Tu tá me entendendo, irmão? Porque eu vi uma notícia essa semana, irmão. Vocês sabiam que no Rio Grande do Sul, agora eu esqueci o nome da cidade, tá na ponta da língua. Mas vocês procuram pela notícia do Correio Brasiliense. Procura sobre assim, ó.
o maior templo de Lúcifer será inaugurado no Rio Grande do Sul, o maior templo da América Latina, o maior templo satânico. E eu estava lendo parte da reportagem, diz que vai ter uma estátua de 3 metros de altura de Lúcifer, e dizendo aquelas coisas lá, que Lúcifer não é essas coisas que vocês estão falando, que é um autoconhecimento humano, vai ter tudo que o diabo quer. Que você saia da proteção de Deus e das orientações da palavra para seguir o seu próprio coração. E a palavra já se adianta e diz que enganoso e falha é o coração do homem. Mas como eu falei no outro vídeo, irmão, sobre do Rio Grande do Sul, não bastou não. Aquela desgraça que teve em Santa Maria, daquelas centenas de jovens morrendo, pisoteados, sufocados e queimados na Boate Kiss. Não bastou agora as enchentes, não. Tu tá me entendendo, irmão? As enchentes que deixou o estado inteiro em situação de penúria. Teve muitas mortes. Não bastou, não. Eles estão se recuperando lá. Mas eles já estão se recuperando, eles já estão se levantando e já vai fazer um templo para Lúcifer. Teve uma pessoa que eu fiquei, orando vários dias por ela, tá? Conversei com o meu pastor, agendamos uma visita. O pastor, ele é um homem muito ocupado, entendeu? Então eu não chamo o meu pastor à toa, nem no WhatsApp, nem áudio, nem mensagem WhatsApp, tá? E nem para, por exemplo, o pastor Elvis, ele não é um repetidor, entendeu? Tem muitas coisas que você pensa quando chamar o pastor, você já sabe o que fazer, entendeu? Então eu chamo ele para situações pontuais e graves. Então essa mulher, ela estava com câncer, né? E ela já estava fazendo quimioterapia, já estava começando a perder o cabelo, já estava começando as metástases. E finalmente nós chegamos lá na visita, e eu orando por ela, né? Pedindo para Deus ter misericórdia dela. Aí foi uma visita muito agradável, entendeu? Ela sinalizou que queria o Salvador e tal. E eu sempre aviso, irmãos, quando as pessoas pedem visita, poxa, tem como tu pedir o pastor fazer uma visita que eu tô com problema assim, assim, assado. Eu já aviso logo, falei, olha só, eu vou falar com ele. Provavelmente ele vai pedir para você marcar qual é o dia, ele vai ver lá quando ele pode vir e a gente vai realizar essa visita e o nome de Deus vai ser glorificado. Só que eu já te aviso logo, vai levantar literalmente o inferno para te persuadir a desistir dessa visita. Vai acontecer coisas, vai acontecer convites, né? Vontades ou falta de vontade, justamente porque os demônios, com a presença de um homem de Deus numa visita, num louvor, numa oração sincera, e a pessoa que pediu a visita abriu o coração, a capetada toda é expulsa, irmão. Então, como eles vivem lá há anos, eles se sentem ameaçados, então eles vão lançar mão de tudo quanto é tipo de recurso, eu já aviso logo. E o que aconteceu com essa mulher especificamente? Ela faleceu, tá? Uns 3 anos já, com essa doença. Mas na hora da visita, nas orações, Deus ele regrediu o câncer, entendeu? Então ela começou, o cabelo começou a crescer e tal, ela começou a se animar. Mas só que tem o seguinte, irmão, a palavra de Deus diz, Jesus ele fala, que quando você quando você deixa a sua casa vazia, adornada, ou seja, depois que os demônios que estavam na sua vida é expulso, ele fala de um contexto de vigilância, porque ele vai passear por lugares áridos, e se ele voltar e encontrar a casa vazia e adornada, ou seja, de portas abertas para ele vai invadir e vai trazer com ele 7 demônios pior. Você pode ver, crente desviado. Uma vez eu vi um crente todo defecado, um homem que tocava órgão, era um dom que Deus deu para ele. Ele era porteiro do hotel, mas o homem, ele só vinha bem vestido, ele falava com polidez, todo mundo gostava dele, ele tocava órgão, né? Inclusive nessas festas para Jesus que tinha no aterro do Flamengo, né, da Igreja Universal que ele era, né? E tocava ali para 30 mil, 40 mil pessoas. A última visão que eu tive desse homem, antes de a gente ser obrigado a mandar ele embora, ele é todo defecado, bêbado, numa passarela aqui em Duque de Caxias. Dá pena de ver o que o diabo faz com quem abandona Cristo, irmão. Entendeu? Então, isso aí não é brincadeira, não. Então, depois dessa visita, o câncer regrediu, começou a crescer o cabelo. O que essa mulher fez na outra semana da visita?
uma feijoada para São Jorge. Aí eu falei assim, senhor, tem misericórdia, meu pai. E o ardor, tipo, falando assim, o que eu posso fazer? Eles não querem. Porque não adianta você pedir oração. Tem gente que pede oração, meus irmãos, para mim, tá? A gente leva lá pro livro de oração, a gente ora, mas vai na igreja católica, pede. Vai na macumba, pede. Vai no espiritismo, pede. Irmão, essa pessoa tem que se decidir. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, que ele diz assim, ó, pois eu sou Deus zeloso. Aquele zeloso também, essa palavra zeloso ali em Deuteronômio, ele é um eufemismo, porque a tradução correta ali é um Deus ciumento, ele sente ciúme, tanto que ele fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Essa questão de você dividir Deus, deixar Deus como uma das opções sua, de salvação, de bênção, é muito perigoso, porque é o primeiro que vai virar as costas para você, é o próprio Deus, que ele não divide a glória dele com ninguém. Com ele ou é frio ou é quente, ou é 8 ou 80. E o que aconteceu com essa mulher? Porque é muito bom ser religioso, irmão. É muito bom seguir uma religião. Principalmente essas religiões afro. Porque a pessoa vai lá, uma vez por ano vai na igreja de São Jorge, aí bota adesivo de dragão no carro, fala que é de Jorge, aí pode beber, pode fumar, pode usar droga, pode trair, pode fazer tudo. Que tem um São Jorgezinho ali. E eles odeiam cristão. Sendo que Jorge, da Capadócia, eles nem conhecem a história do próprio santo. Jorge era um soldado romano, né? Que amando lá do imperador, se eu não me engano, Nero, ele atacava cristão, igual Paulo fazia. Aí numa dessas batalhas ele foi ferido. Aí ele pensou assim, agora eu vou morrer. Mas não. Os cristãos que ele estava combatendo, que ele e os amigos dele estavam matando, pegou ele, levou ele, tratou com o maior carinho, o maior zelo, entendeu? E ele viu que os cristãos não era esse diabo todo que estava pintando, não. Então ele passou a entender quem era cristão, ele entendeu que ele estava sendo enganado por Satanás e pelo chefe dele. Então ele passou a guerrear a favor dos cristãos. E foi condenado e morreu por isso. Então não faz sentido nenhum uma pessoa que chega, eu sou de São Jorge, eu odeio cristão. A pessoa não sabe nem da própria história, mas tem muita gente assim, entendeu? Então essa mulher morreu e eu espero que o Senhor tenha tido misericórdia dela, porque tudo me aponta que ela escolheu o outro caminho. Nos últimos dias o médico falou que ela não podia beber, aí que ela tapou na cerveja mesmo. Então é isso, irmão. Não adianta vocês pedir ajuda ou pedir ajuda para um e para outro. Você tem que se posicionar na sua fé, entendeu? Que Deus é um Deus zeloso. Então, dito isso, irmão, no vídeo anterior, eu vi do Lucas aqui do 8 até o 19, tá? Agora eu vou completar até o versículo 28, do 20 ao 28, porque depois, a partir do versículo 29, tem a parábola da figueira, que eu já vou retomar os vídeos das parábolas, que é uma parábola muito interessante, irmão, curtinha, da figueira, tá? Então, olha só, mas antes de ler isso aqui, vamos dar um pulinho lá em Ezequiel, tá aqui. Eu quero, aqui meus irmãos, ó, no capítulo 38, ó, você lê todo o capítulo de Ezequiel, é muita coisa para ler, o vídeo vai ficar muito longo, tá? E como eu disse, você pode procurar explicações mais técnicas na rede, mas lembre-se que esse 38, ele começa no 37, que é a famosa passagem do Vale dos Ossos Secos. Então Deus, como eu te falei, Deus ele faz um preparo, entendeu? Ele reergue você que está desviado, você que nunca chegou para Cristo, você está seco, você está morto espiritualmente. Aquela passagem é um arrebatamento, né, que Ezequiel teve. Ela é estritamente espiritual. Ela tem vários ensinamentos ali. Mas mostra que Deus vai fazer numa sequência. Ali, aqueles ossos, né, aqueles tendões, aquelas carnes, aquilo ali é o Espírito Santo de Deus. E também ali é uma das muitas ilustrações da chuva seróide. Então primeiro vem esse revestimento espiritual, irmão, para depois você ter, vamos dizer assim, armas de defesa e de ataque para você enfrentar a grande tribulação. Mas olha aqui o que está no 38 a partir do versículo 18.
E precisamente isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, em outras traduções, zelo. Palavra do soberano o eterno. Em meu zelo e em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão, todos os seres humanos que estão sobre a face da terra, tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, e precipícios serão nivelados, e todos os muros virão ao chão. Então eu convoquei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes, a palavra de Yahvé, o soberano Senhor, e a espada da guerra, e cada um será contra o seu próprio irmão. Espada, o contexto de espada é maravilhoso, ele pode ser a espada mesmo, tá? Que era a arma da época, mas aqui você pode tocar por fuzil, por bomba, por drone, por tudo, e a espada também em Efésios 6 está dizendo que é a palavra de Deus praticada, tá? Então, irmão, são esses nuances, são permissão para Deus. Lá na frente ele vai dizer que Israel vai forjar armas, ou seja, menos moderna, mas vai prevalecer sobre os exércitos de Gog. Ah, Ricardo, quem é Gog? A existência dele é desconhecida, assim como é o anticristo. Não tem história de Gog, assim, especificamente, nem no livro de Reis, nem nada não. Ele é uma figura do anticristo. O anticristo é uma figura misteriosa. É como se a Bíblia, irmão, tá querendo, tivesse frisando para você não prestar muito atenção em quem é o anticristo. Porque como eu falei no vídeo do anticristo, eu não falei, o título do vídeo não é quem é o anticristo, sim o que é o anticristo. Por quê? Porque os anticristos, eles já se revelaram. Eles estão por aí. Entendeu? Você vê eles todo dia. É os anticristos. O anticristo vai ser salvo. Só que a pessoa cria uma mística em cima disso. É a mesma coisa. A Bíblia, ela não dá detalhes exatos sobre o nascimento de Jesus. Muita gente comemora o Natal, mas aquele é dia de Tamuz. Isso é outra história. Mas, historicamente, pela lógica também, nessa época fazia um inverno rigoroso a ponto dos pastores recolherem o seu rebanho. Então era impossível. Primeiro era impossível Herodes fazer um recenseamento, né? Nessa época do ano, seria uma burrice da parte dele, que é movimentação, todo mundo tinha que sair de casa em caravanas para Roma, se cadastrar. E Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, porque não tinha vaga em hotéis. Então, só por esses dois fatos históricos, e se você juntar o fato de que em dezembro era um inverno rigoroso, então está fora de cogitação. Aí uns falam que Jesus nasceu em setembro, outros falam que Jesus nasceu em outubro, outros falam que Jesus nasceu em julho. Mas não interessa, porque a Bíblia, Deus ele quer mostrar com a Bíblia que o mais importante é você se ligar na morte de Jesus e na mensagem, o sacrifício dele. Tanto que você sabe, entendeu? Que ele morreu há 2024 anos atrás. Esse é que você tem que prestar atenção. Por isso que eu falo, nunca dê um passo maior que a perna. Então vamos lá, eu vou repetir o Lucas 21, 19 e vou embora. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Vamos lá, versículo 20. Quando virdes exército fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição. Então os que tiverem na Judéia refugiem-se no monte, mas os que tiverem na cidade saiam imediatamente, e os que tiverem nos campos venham para ela. Aonde está escrito aqui? Não, eu vou para a direita, que eu vou matar uma história aqui de uma vez por todas, irmão. Entendeu? Quer ouça, quer deixe de ouvir. Quer entenda, quer deixe de entender. Vamos lá, ó, 22. Porquanto esses serão dias da vingança, a fim que se cumpra tudo que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que se passe o tempo de poderem agir assim. Uma destruição controlada. Mas
Vou matar o assunto de uma tacada só. Quando é que ele está mandando você correr, refugiar nos montes? Olha, irmão, você gosta de refugiar nos montes. E quem mora em Brasília, como é que fica? Brasília não tem monte. Então vamos parar com esse negócio, vamos parar com essa criancice de às vezes levar profecias para o modo literal. Tu tá me entendendo? Vamos parar para levar para o modo literal, porque isso aí causa sérios prejuízos, as pessoas ficam desorientadas, tá? E lugares que é plano, igual Brasília, não tem monte. E outra coisa, a mesma coisa que a Bíblia fala para fugir para os montes, diz que os ímpios também, principalmente quem tem dinheiro, vão se esconder nos montes, nas fendas das rochas. Então como é que é esse negócio aí? Que monte é esse aí? Onde é que Moisés encontrou com Deus mesmo, hein? Foi embaixo ou foi em cima? No monte. Quando ele fala para você se refugiar para os montes, ele está dizendo que é momento de você intensificar a sua oração, buscar as coisas que são do alto, e não um monte literal, porque tem lugar que não tem monte. E como eu falei, a perseguição, a destruição, morte a fio da espada vai acontecer com alguns. Não é só em Mateus 21, não. Em Apocalipse 13 e Daniel, capítulo 9 e 13 também fala isso. É só ler, irmãos. Entendeu? Porque as pessoas ficam todas... Agora, manda refugiar pelos montes, que estiverem na cidade, sai imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela. Ele está falando que você vai sair da sua zona de conforto, eu acabei de falar. Vai ter um desapego, vai ter uma destruição material. Então, se você tiver com o teu coração nos teus bens, você vai sofrer. Você vai se sentir traumatizado, no mínimo. Mas aonde está dizendo para tu guardar alimento aqui? Faz sentido tu guardar alimento para depois você deixar em casa e sair correndo para a cidade, para os montes? Bota a lógica na cabeça desse povo, meu pai do céu. Porque esse negócio, irmão, para encerrar esse assunto, esse negócio de estocar alimento, eu escuto há 10 anos. Teve uma profecia. O arroz tem data de validade, tá, irmão? E quem comprou há 10 anos atrás? Irmão, em nome de Jesus eu estou falando de 3.700 dias atrás, irmão. Meus amados irmãos. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou mais pro lado da fé, literal. Apesar de eu estudar muito, Bíblia de estudo, eu pesquisar muito, Paulo também foi criado aos pés de Gamaliel. Ele estava dizendo essa expressão aos pés de Gamaliel, muita gente não entende. Ele está falando que é o seguinte: eu sou uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Que eu sou formado num lugar que é o Sinédrio, onde era a faculdade, a pós-graduação, era os ministérios, era o Ministério da Justiça, era tudo no Sinédrio. E quem era o chefe do Sinédrio? Gamaliel. Então Paulo está falando assim, ó, eu sou uma das pessoas mais inteligentes do mundo, tanto que várias cartas dele usa referências gregas, inclusive da filosofia grega. Mas o que ele fala alguns versículos depois? Ele fala que reportou aquilo como perda, como esterco, diante de quê, Paulo? Diante da simplicidade que está em Cristo Jesus. Então, você tem que ser mais simples, irmão, porque no vídeo, sem ser esse anterior ou outro, o antepenúltimo, eu estava dizendo ali sobre a loucura de Deus. Ele confunde os sábios. Então, quando você se acha muito sábio na palavra, muito estudado, cuidado com isso, tá, irmão? Eu saí de discussões de internet, de grupos de internet, que eles se acham sábios, ficam se agredindo. Se tu pedir uma oração, só falta te bater e te banir. Mas para que tanto conhecimento se você está destilando ódio e querer achar que sabe mais do que os outros? Cuidado com esse negócio, tá, irmão? Tá? Esse negócio de guardar alimento, quando teve esse negócio na igreja, eu fui pesquisar sobre quem começou a levantar isso. Era um homem de Deus. Mas sabe para quem era a profecia? Para qual país? Venezuela. Mas não, guarda aí, aproveita o Brasil e guarda também. Irmão, isso aí que causa mais aumento de preço para quem não tem condições de comprar. Porque é o contrário. Vocês se lembram das placas de vídeo, quando começou o negócio de mineração de Bitcoin? Tinha placa de vídeo que você comprava por R$1.300. Os chineses foram lá comprar as placas da Nvidia todo dia para minerar Bitcoin, então a Nvidia fabricava e saía por 9, 11 mil reais a mesma placa. Então quando você sai desesperado para estocar alimento,
o outro irmão não tem dinheiro para comprar. E quando ele for chegar a vez dele de comprar, ele vai pagar o dobro. Jesus está mandando aqui você fugir para os montes, ele está mandando você guardar alimento. Encerrou o assunto. Ah, Ricardo, mas José, o sonho foi para José. José era um político, ele ganhou um anel de faraó. E José, ele tinha nada mais, nada menos que todo o orçamento do Egito. Faraó falou isso para ele, vai lá e lê. Deu um anel, falou assim, ó, você só não vai ser maior do que eu. Mas se você quiser construir celeiro, constrói, faz conforme o teu Deus te falou. E se você for no Cairo, no Egito, agora tem o museu lá no Cairo, tem a parte dos faraós. Esse faraó de José, ele foi o único faraó monoteísta. Sabe o que quer dizer isso? Que a maioria dos faraós, todos os faraós que teve no Egito, eles acreditavam em Deus Ra, ele acreditava no outro lá, que eu esqueci o nome, que é da agricultura. Era uma dezena de deuses. Entendeu? Mas esse de José, José convenceu ele. Ele foi o único que adorava só o Yahvé, Deus. Então José, ele era um homem separado para isso, para salvar o mundo. A ordem de estocar alimento foi para ele. Não, você não vê ordem, você não vê sonhos semelhantes para pessoas comuns na Bíblia. A não ser que você veja uma parte que eu não li e me mostre. Porque eu estou aqui para me arrepender, irmão. Não está me entendendo? Se eu tiver errado, eu me arrependo. Mas se eu tiver certo, eu vou até o fim. Então ele tinha todo o orçamento na mão dele. Só isso só, tá? Todo o orçamento. E quem ganha salário mínimo tem o que para estocar? Você constrange as pessoas se você pregar isso, querido. Tá? Você tem para estocar. E os que quem não tem, querido? Ou você quer me convencer que tu está estocando para sair distribuindo para os pobres? Conta outra para mim, tá, irmão? Isso é errado o assunto. Quando ele fala aqui no 23, as das que carregam no ventre seus filhos, daquelas que amamentam naquele dia, pois haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Ele está dizendo também de mobilidade, você tem que ser rápido, entendeu? Eu costumo falar para minha esposa assim, olha, você tem que ser mais ágil, porque às vezes eu quero sair, e eu sou uma pessoa às vezes muito ocupada, irmão, tenho clientes, entendeu? Então tem que ir lá em cima ver uns negócios, tem que resolver uns negócios na rua. Então cada minuto para mim é importante, senão... Depois, quem se lasca trabalhando de madrugada sou eu. Perco hora de sono, entendeu? A mulher demora uma eternidade para sair de casa, parece que está viajando. Então tem que ter mais agilidade. Eu costumo brincar com ela. Quando a pedra começar a cair do céu, você vai lá ficar desligando o gás para a gente ir daqui e ali. Vai ali se despedir dos 4 cachorros. Não dá tempo não, tem que ser no corre-corre. Logo quando saiu de Sodoma e Gomorra, as pedras estavam caindo. Isso é o correndo, tá? Então ele está falando de agilidade, e grávida não tem agilidade. Mas ele está falando o quê? A grávida, ela está o quê? Ela está com uma outra criança. Criança é o quê? A obra de Deus. Deus também está falando que vai ter um déficit. Vai ser mais prejudicado quem não tem agilidade e mobilidade. E também quem está começando na fé. Obra de Deus, entendeu? Criança é a obra de Deus que nasce no seu coração. Porque vai vir muita enganação e você não tem... quilometragem bíblica para saber o que é engano, entendeu? E o que é de Jesus e o que é diabo. É isso que ele está falando. A Bíblia é toda espiritual, irmão. E muitas coisas físicas. As pessoas levam só para o lado físico. Eles se cobrirão o fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que se passe o tempo de poderes agir assim. Tem um tempo que eles vão fazer assim, porque como eu te falei, Israel já não segue os preceitos de Deus há muito tempo. E a 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas com o medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Fenômenos naturais, cataclismas, maremotos, tsunamis, sinais no sol e na lua e nas estrelas. Também as superluas estavam aí, mas as pessoas preferem ficar tirando fotinha, levando aquilo para o lado romântico. Uma superlua, uma eclipse é um sinal que geralmente daqui a um ano vai acontecer uma grande tosse aí, entendeu? Vai destruir muita coisa. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. É que ele já está falando do segundo retorno dele. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção.
Ali, lá em cima ele está dizendo aqui no 24, ele está dizendo que Israel vai ser, Israel ele também no caso é espiritual, porque Israel são os crentes, são servos do Senhor, pisoteados pelos gentios, permitido por Deus, e ao mesmo tempo ele está dizendo para você se exultar, porque está muito próximo à vossa redenção. Próximo vídeo que eu vou fazer, que já chegou em 30 minutos, será da parábola da figueira. Então, meus irmãos, olha só, a gente está vivendo em tempos de inversão de justiça, a gente está vivendo em tempos de guerra fabricada, entendeu? Tudo está convergindo para as profecias se cumprir, mas não é uma profecia isolada não, são várias, irmão, várias. É Daniel 9, é Daniel 13, é Ezequiel 37, 38, 39, é Apocalipse 17, que eu já cansei de falar, é Apocalipse 15, é Apocalipse 9, é Lucas 21, é Mateus 24, é Mateus 25, que é da parábola das 10 virgens. Tudo alinhado, irmão, isso não existe coincidência nisso. Mas em todas as profecias, em todas elas, Deus ele vem com a solução. Cuidado com pregações de pessoas desesperadas, que quer espelhar o medo delas para vocês. A velha história, eu tô doente, quero que todo mundo fique doente. Cuidado, irmão. Tenha a sua própria experiência por Deus. Jesus, ele fala, dou minha paz vos dou. A primeira coisa que ele te dá é paz, irmão. Paz não combina com desespero, irmão. O negócio de tocar alimento também me revela um desespero, irmão. Isso é força do próprio braço, querido. Se você ficar resolvendo as tuas coisas com o teu braço humano, com o teu poder financeiro, com o teu poder de compra, com o teu poder de persuasão, para que tu vai precisar de Deus? Irmãos, eu estava converso com meu filho, com a minha esposa, sobre as bênçãos diárias. Até estratégia, negócio de pagamento de conta, até cliente, o Ardor ele fala assim, ó, dispensa esse cliente. Vai dar problema para você lá na frente. Você vai se aborrecer, ele não vai te pagar, vai acumular um grande número de serviços, porque tem clientes que me pagam na hora, tem clientes que me pagam por semana, que são semanais, e tem clientes que me pagam por mês. Então ele está falando, dispensa, vai cortando. Isso é o seguinte, porque ele é um Deus pessoal, ele é um Deus de perto, ele é um Deus diário, que você busca ele diariamente. E ele te ajuda em muitas coisas, irmão, sem se transformar num robô. Então ele me dá a paz, ele não se desespera, vai ter situação aí que pode deixar que eu vou resolver. E bota nas mãos dele. A palavra de Deus diz assim, ó, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitos de vocês, muita gente realmente acredita em Deus, tá? Confia nele, mas não entrega. Fica cocheando entre dois pensamentos. No caso é força do braço e o que Deus vai fazer. Que no fundo não acredita no sobrenatural de Deus. E a simplicidade da palavra de Deus, a simplicidade da sua fé, ao mesmo tempo forte e completamente dependente, e sem subsidiar, ou seja, sem espalhar sua fé em outros deuses, vai fazer você viver os mesmos milagres que eu vivo, que é o meu objetivo com esses vídeos e o meu desejo também. Então, irmãos, tá fechado, qualquer coisa deixe nos comentários. Próximo, a parábola da figueira, que vai ser tipo uma parte 3 falsa desse vídeo, com as revelações maravilhosas. Talvez eu coloque essa semana que vai entrar, se assim Deus permitir, e Deus abençoe a todos grandemente.